Bom, considerando que nós já conversamos a respeito dos principais hormônios implicados na gestação, a partir de agora nós conversaremos a respeito dos mecanismos endocrinológicos da gestação nas diferentes espécies de mamíferos domésticos, a começar pela vaca. Então, conforme vocês podem observar neste gráfico que consta neste slide, na vaca o corpo lúteo é a principal estrutura produtora de progesterona ao longo de toda a gestação. Algumas evidências demonstram que no finalzinho da gestação parece que a placenta também começa a produzir progesterona na vaca, mas a principal fonte produtora de progesterona nesta espécie durante a gestação é o corpo lúteo. Então, qualquer condição que resulte numa luteólise irá consequentemente promover o aborto nesta fêmea. Então, logo após a ovulação, nós temos, portanto, a formação de um corpo lúteo hemorrágico e os níveis de progesterona começam a aumentar até esse corpo hemorrágico se constituir como corpo lúteo. Caso ocorra a fecundação e a fêmea se torne gestante, esses níveis de progesterona continuam aumentando até alcançar um platô, conforme vocês podem observar neste gráfico, e esses altos níveis de progesterona se mantêm constante ao longo de toda a gestação, sendo que por volta de 20 a 30 dias antes do parto, os níveis de progesterona começam a cair, e a luteólise do corpo lúteo vai ocorrer em torno de 2 dias antes do momento do parto. Com relação ao estrógeno, prolactina e também FSH, LH, ao longo de toda a gestação ocorre uma secreção a nível basal de todos esses hormônios, sendo que ao final da gestação, próximo ao parto, ocorre o pico de estrógeno devido à conversão da progesterona em estrógeno pela placenta, que nós veremos na próxima aula a implicação desse aumento do estrógeno no parto, e temos também o pico de prolactina que ocorre nesse momento do parto, estando relacionado ao início da lactação e ao comportamento materno. Então, os níveis de estrógeno, prolactina, FSH e LH ao longo da gestação na vaca, eles se mantêm similar ao que ocorre numa vaca que está em diestro. Então, nós temos um certo desenvolvimento folicular ao longo da gestação, mas esses folículos não alcançam o estágio pré-ovulatório e, devido aos níveis aumentados de progesterona, nós não temos, não ocorre ovulação durante a gestação. E vocês já ouviram falar a respeito do cio do encabelamento na vaca? Então, trata-se de uma situação ocasional na qual algumas vacas prenhes podem manifestar sinais de cio mais ou menos por volta do 5º mês de gestação. Vale ressaltar que esse cio, ele é anovulatório, ou seja, ele não é acompanhado por ovulação, porque nós já vimos anteriormente que durante a gestação, devido aos níveis elevados de progesterona, não ocorre ovulação. Então, a fêmea vai manifestar alguns sinais característicos do cio, como vocalização, inquietação. Ela pode tender a montar em outras fêmeas, assim como aceitar a monta. Mas um detalhe importante, nesse cio do encabelamento não será observada a presença do muco vaginal cristalino, uma vez que essa fêmea está gestante. Então, a sua cérvix está mais contraída e ocluída por um tampão mucoso. Tá ok? E daí vocês vão me questionar, mas por que ocorre essa manifestação de cio em algumas fêmeas por volta do 5º mês de gestação? Porque é mais ou menos neste momento que está ocorrendo a constituição do pelame do bezerro. E devido a isso ocorre um aumento dos níveis hormonais de estrógeno. E esse aumento do estrógeno circulante faz com que algumas fêmeas manifestem esses sinais de cio. Aí o que acontece? Nas propriedades em que não existe um controle zootécnico adequado, alguns funcionários desavisados podem achar realmente que aquela fêmea está no cio e tentar realizar uma nova, por exemplo, inseminação artificial dessa fêmea. E daí, se ocorrer a ruptura do tampão mucoso que está ocluindo a cérvix, ou seja, se ele conseguir abrir, essa cérvix, essa fêmea pode vir a abortar. Ou ele pode achar que conseguiu inseminar e essa fêmea, depois de 3, 4 meses, vir a parir. Então, quando se tem um controle zootécnico adequado da propriedade, obviamente pode-se observar a manifestação desse cio,
mas não deve ser realizado nenhum procedimento, né? Essa fêmea vai manifestar esse cio e não vai apresentar nenhuma outra consequência, tá? Ela vai parir normalmente, desde que ela não seja manipulada de maneira errônea nesse momento. Então, este cio recebe esta designação de cio do encabelamento justamente porque ele coincide com o momento de encabelamento do bezerro, ou seja, o momento de constituição do seu pelame, quando então ocorre aumento dos níveis circulantes de estrógeno. E nos pequenos ruminantes, quais os mecanismos endocrinológicos implicados na manutenção da gestação? Então, nos pequenos ruminantes, o que acontece é o seguinte: tanto na ovelha quanto na cabra não gestante, o nível circulante de progesterona apresenta uma queda abrupta ao final do diestro. No entanto, nas fêmeas gestantes, esse nível de progesterona continua aumentando de maneira gradual, de maneira gradativa. No entanto, na ovelha em especial, a partir de 60 dias da gestação, ocorre um aumento substancial do nível de progesterona circulante, conforme vocês podem observar nesse quadro, devido à contribuição placentária. Exatamente, a partir deste momento da gestação, na ovelha, a placenta passa também a produzir progesterona, garantindo assim a manutenção da gestação, diferentemente do que acontece na cabra. Então, na cabra, no início da gestação, ocorre esse aumento gradual da progesterona até alcançar um platô e próximo ao parto, né, alguns dias do parto, tanto na ovelha quanto na cabra, nós temos essa queda mais abrupta dos níveis de progesterona. Lembrando então que na cabra, a principal fonte produtora da progesterona é o corpo lúteo, enquanto na ovelha, a partir de 60 dias da gestação, a placenta também passa a contribuir com a produção de progesterona. Já com relação aos níveis circulantes de estrógeno e prolactina, esses apresentam um padrão muito similar ao que nós conversamos para a vaca, né? Então, ao longo de toda a gestação, temos o estrógeno e prolactina a nível basal, apresentando pequenas oscilações, e próximo ao parto, né, nós temos um pico tanto do estrógeno quanto da prolactina. E na égua, qual é o padrão hormonal implicado na manutenção da gestação nesta espécie? Bom, gente, a égua é a espécie que apresenta mais particularidades no que diz respeito aos mecanismos endócrinos para a manutenção da gestação. Então, o que acontece é o seguinte: após a ovulação ocorre a formação do corpo lúteo e o nível de progesterona circulante começa a aumentar. Caso haja fecundação e essa fêmea se torne gestante, esse corpo lúteo se mantém ativo e o nível de progesterona continua aumentando, sendo que por volta de 35, 40 dias da gestação passa a ocorrer também a secreção de ECG pelos cálices endometriais. Vocês lembram do ECG? Nós já conversamos a respeito dele. Trata-se de uma glicoproteína que tem ação similar ao FSH em sua maioria e também ao LH. E o que são esses cálices endometriais? São estruturas secretoras que se formam no endométrio da égua prenhe devido à migração, né, de algumas células do córeo, da placenta fetal, que se desprende dessa placenta fetal, migra e invade o endométrio, constituindo esses cálices endometriais. Então, esse ECG, que é produzido a partir do 35º, 40º dia da gestação na égua, ele passa a atuar no ovário, estimulando o desenvolvimento folicular e luteinização desses folículos que não sofrem ovulação, constituindo assim os corpos lúteos acessórios, que passam a contribuir para o aumento e manutenção do nível de progesterona circulante, garantindo desta forma a manutenção da gestação. Além disso, devido à ação similar ao LH, o ECG também garante a manutenção da viabilidade do corpo lúteo primário. Os níveis de ECG se mantêm alto até por volta de 130 a 150 dias da gestação, quando então começa a ocorrer um declínio e a partir daí a placenta assume a produção de progesterona. Exatamente, então na égua, no final da gestação, a placenta também passa a contribuir para a manutenção dos níveis elevados de progesterona.
Com relação à prolactina, ao longo da gestação ela apresenta um perfil oscilatório com um pico, né, ocorrendo um pico próximo ao parto, da mesma forma como foi relatado para as outras espécies. Já com relação aos níveis de estrógeno circulante, diferentemente do que nós vimos para a vaca e pequenos ruminantes, nós temos um aumento dos níveis de estrógeno circulante na égua prenhe. Isso deve ser decorrente, muito provavelmente, da ação do ECG, que estimula o desenvolvimento folicular e, consequentemente, a produção de estradiol por esses folículos, além do fato do próprio feto na égua também produzir estrógeno durante o seu desenvolvimento. Então aqui nós temos um slide ressaltando, né, como se dá a formação desses cálices endometriais e, consequentemente, dos corpos lúteos secundários. Então os cálices endometriais, eles se formam a partir das células do córeo, ou seja, da placenta fetal, que invadem o endométrio, constituindo essas unidades secretoras que correspondem aos cálices endometriais, que a partir de 35, 40 dias de gestação passam a secretar o ECG, também conhecido como PMSG, que vai promover então a luteinização de folículos que não chegarão ao ovular, constituindo assim os corpos lúteos acessórios, que vão contribuir para a secreção da progesterona, ou seja, para a manutenção dos níveis de progesterona elevado e consequente manutenção da gestação na égua. Então, mais uma vez, repetindo, o ECG passa a ser produzido pelos cálices endometriais a partir de 35, 40 dias da gestação. Esse ECG determina a formação dos corpos lúteos acessórios que passam, então, a secretar progesterona, contribuindo para o aumento do nível de progesterona circulante até por volta de 130, 150 dias da gestação, quando, então, esses corpos lúteos acessórios passam a regredir e a placenta assume a produção de progesterona, garantindo a manutenção da gestação nesta espécie. E na cadela, como se dá o controle hormonal da gestação? Bom, na cadela é importante a gente ressaltar que o tempo de duração da gestação é muito similar ao tempo de duração do diestro numa cadela que não se encontra gestante. Bom, como que é o ciclo estral na cadela, né? Nós temos um proestro com uma duração de 7 a 9 dias, seguido pelo estro, que pode variar de 5 a 12 dias, com uma média de duração de 9 dias. Após a ovulação, então, temos o período do metaestro, que é muito curto na cadela, durando de 2 a 3 dias, e em seguida inicia-se o diestro, que ele pode durar em torno de 65 até 75 ou 80 dias. Então, notem que a duração do diestro na cadela não gestante é muito similar à duração da gestação, né, na cadela, que vai durar em torno de 60 dias. E o comportamento da progesterona numa cadela em diestro e numa cadela gestante também é muito similar. O que acontece é que após a ovulação, temos a formação do corpo lúteo, o nível de progesterona circulante começa a aumentar, alcançando o seu pico por volta de 15 dias aí após a ovulação, né? Esse nível se mantém elevado por mais 15 dias e posteriormente ele tende a declinar de maneira gradual, apresentando uma queda mais abrupta próxima ao momento do parto na cadela gestante. Tá, e como que o estrógeno e prolactina se comportam numa fêmea prenhe, né? Então, o estrógeno se mantém a nível basal nas primeiras 5, 6 semanas da gestação. Então, nas 2 últimas semanas ocorre um incremento do nível de estrógeno circulante com uma queda abrupta após o parto. E com relação à prolactina,
tanto na fêmea prenhe quanto na fêmea não gestante, na primeira fase luteínica ocorre então um incremento, né, um aumento gradual dessa prolactina. A diferença é que na fêmea prenhe, na segunda fase luteínica, ou seja, nos últimos 30 dias da gestação, continua havendo esse aumento da prolactina, um aumento expressivo da prolactina, conforme vocês podem observar no gráfico que consta neste slide. Sendo que próximo ao momento do parto ocorre ainda um pico deste hormônio, ou seja, um pico de prolactina. Acredita-se que esse aumento da prolactina durante a gestação e até mesmo durante o diestro esteja implicado na manutenção da viabilidade do corpo lúteo. Vale ressaltar que o corpo lúteo corresponde à única fonte de progesterona para a manutenção da gestação na cadela. E esse pico da prolactina que ocorre no momento do parto está relacionado com a manifestação dos efeitos psíquicos relacionados ao comportamento materno. E eu imagino que a maioria de vocês já ouviu falar ou já teve alguma cadela que manifestou a pseudogestação ou pseudociese. Ou seja, cadela que começou a apresentar comportamento de fazer ninho, de adotar objeto inanimado como se fosse seu filhote, de apresentar secreção láctea, ganho de peso, anorexia, até mesmo agressividade, mesmo não estando prenhe ou mesmo não tendo parido um filhote, né? E por que então que acontece essa pseudogestação ou pseudociese? Isso acontece porque, como vocês viram no slide anterior, as oscilações hormonais que ocorrem durante a gestação são muito similares às variações hormonais que ocorrem durante o período de diestro, e até mesmo a duração do diestro e da gestação na cadela é muito similar, certo? Então, assim, o principal hormônio, na realidade, que está implicado nessa condição da pseudociese é a prolactina, porque, como vocês viram anteriormente, durante a gestação nós temos esse aumento da prolactina nos primeiros 30 dias e nos últimos 30 dias um incremento ainda maior da prolactina, seguida por um pico da prolactina próximo ao parto e uma queda abrupta desses níveis de prolactina após o parto. E na fêmea, na cadela não gestante, ou seja, que está no diestro, também nós observamos um aumento da prolactina, não tão expressivo como acontece numa cadela gestante, mas também vai haver esse aumento da prolactina, e daí ao final do diestro ocorre uma queda dos níveis de prolactina, e algumas fêmeas são mais sensíveis a essa variação nos níveis circulantes de prolactina, apresentando alterações de comportamento que caracterizam a pseudogestação ou pseudociese. Então, esta condição está relacionada em especial à oscilação da prolactina e à sensibilidade animal, então que vai variar de indivíduo para indivíduo. Agora, na gata, diferentemente do que acontece nas demais espécies de mamíferos domésticos que nós conversamos até o momento, cuja ovulação é espontânea, na gata a ovulação é induzida pela cobertura, pelo coito. Então, a ovulação na gata vai ocorrer em torno de 20 a 30 horas após a cobertura e, em decorrência, em consequência da ovulação, haverá a formação do corpo lúteo e o nível sérico de progesterona começará a aumentar de maneira gradativa, alcançando o seu máximo patamar entre a primeira e quarta semana da gestação, sendo então que após o primeiro mês de gestação, considerando que na gata a gestação também dura 60 dias, então após o primeiro mês começa a ocorrer uma queda gradativa dos níveis circulantes de progesterona, com uma queda abrupta no momento do parto. Com relação aos níveis de estrógeno, ele se mantém basal ao longo de toda a gestação, sendo que próximo ao parto ocorre um discreto aumento dos seus níveis e após o parto uma queda abrupta. Já na porca, caso ela não esteja prenhe, vai ocorrer uma queda rápida do nível sérico de progesterona cerca de 15 a 16 dias após a ovulação. Agora, caso a porca esteja prenhe, os corpos lúteos se manterão ativos e o nível sérico de progesterona se manterá elevado ao longo de toda a gestação, praticamente havendo uma queda abrupta próxima ao parto.
E já o estrógeno, né, o nível de estrógeno circulante numa porca gestante se mantém constante ao longo de toda a gestação, apresentando um pico próximo ao momento do parto e uma queda abrupta após o parto. Bom, e nós já vimos anteriormente que a duração média da gestação é variável de espécie para espécie. E existem ainda alguns fatores que podem interferir na duração da gestação em cada espécie, né, determinando a sua antecipação ou postergação. Aí eu pergunto para vocês, e quais fatores seriam esses? Então, dentre os diversos fatores interferentes, nós podemos destacar a questão racial, na qual raças puras tendem a apresentar uma gestação mais duradoura em comparação aos animais mestiços. Evidências também indicam que o sexo do feto interfere na duração da gestação, de modo que a gestação de feto macho tende a ser mais longa do que a gestação de feto fêmea, muito provavelmente relacionado ao maior nível, a maior concentração de estrógeno circulante no caso da gestação de feto fêmea. A gemelaridade também vai interferir na duração da gestação, uma vez que vocês têm que ter em mente que o útero apresenta um espaço limitado. Então, a presença de gêmeos neste espaço limitado vai aumentar a competição por nutrientes e, consequentemente, nós teremos uma antecipação da gestação, em especial em grandes animais. A idade da mãe também é outro fator, então fêmeas mais velhas tendem a apresentar uma gestação mais longa, muito provavelmente devido à maior capacidade uterina. Então, quanto mais velha for a fêmea, maior vai ser a frouxidão dos seus ligamentos, maior vai ser a sua capacidade uterina, mesmo porque essa fêmea provavelmente já vai ter parido mais vezes. Então, a tendência é dela apresentar uma gestação mais longa. O tamanho e o número de fetos também vai interferir na duração da gestação. Quanto maiores os fetos e quanto maior o número de fetos, mais curta tende a ser a gestação, devido justamente à competição pela disponibilidade de nutrientes dentro de um espaço uterino limitado. E algumas evidências também demonstram que a estação do ano pode interferir na duração da gestação, uma vez que a maior disponibilidade de alimentos favorece a antecipação do parto, então favorece gestações mais curtas. Agora, um fator muito importante a ser considerado durante a gestação é a questão nutricional materna, a qual determinará a viabilidade, o desenvolvimento embrionário fetal e, consequentemente, a suscetibilidade à doença e desenvolvimento desse filhote após o nascimento. E indiretamente também estará implicada na duração da gestação. Então, nós já vimos anteriormente que a nutrição materna durante a gestação determinará alterações epigenéticas no embrião, no feto em desenvolvimento e o que vai refletir na vida deste novo indivíduo após o seu nascimento. Então, vocês devem ter em mente que durante a gestação a fêmea está passando por alterações hemodinâmicas, distúrbio eletrolítico, alterações metabólicas, todas essas alterações destinadas à manutenção do crescimento desse novo indivíduo no interior do seu útero. Então, deficiências nutricionais, assim como excesso de energia durante a gestação, vão ter um impacto negativo no desenvolvimento embrionário e fetal, podendo resultar, no caso de uma gestação precoce, em morte e reabsorção embrionária, aborto, mortalidade neonatal, ou seja, ocorrência de natimortos, ou seja, é o filhote que nasce morto, ele morre no momento do parto, filhotes menores ao nascimento, filhotes mais suscetíveis à doença. A fêmea também pode apresentar uma menor produção de leite após o parto, o que vai implicar também, o que vai prejudicar o desenvolvimento do filhote, e o intervalo pós-parto também mais longo.
Então vocês, futuros zootecnistas, com base no conhecimento de nutrição animal que vocês dispõem, serão responsáveis por adequar a dieta, ou seja, fornecer condições nutricionais adequadas para essas fêmeas em momentos críticos como a gestação, possibilitando assim um retorno à ciclicidade o mais rápido possível após o parto, né? E garantindo também a geração de um produto com um bom desempenho, evitando assim prejuízos para a propriedade e garantindo a lucratividade. E eu pergunto ainda para vocês, quais as modificações físicas que ocorrem na fêmea durante a gestação? Então, gente, durante a gestação vão ocorrer na fêmea alterações eletrolíticas, metabólicas e hemodinâmicas. Então, essa fêmea vai apresentar um aumento do peso corporal devido à retenção de líquido, devido ao desenvolvimento dos anexos embrionários e também ao próprio desenvolvimento fetal. O volume e o fluxo de sangue para o útero também aumentam, porque agora existe um novo ser vivo em desenvolvimento no interior do útero, demandando oxigênio e nutrientes. Então, o requerimento por água, nutrientes também vão aumentar. Ocorrem reajustes, né, naquela proporção de cálcio e fósforo, em especial no terço final da gestação, quando ocorre a ossificação do sistema esquelético do feto e também o preparo da glândula mamária para a lactação. E todas essas alterações, elas são determinadas pela oscilação dos hormônios progesterona e estrógeno, em especial da progesterona ao longo de toda a gestação, e mais para o final da gestação, próximo ao parto, nós temos a ação do estrógeno, determinando também alterações metabólicas no corpo desta fêmea. Agora, em termos morfológicos, é possível visualizar algumas alterações vulvares, vaginais, ao longo da gestação. Então, durante a gestação, a vulva da fêmea apresenta-se pequena, a mucosa vaginal pálida e seca, e mais próximo ao momento do parto, essa vulva vai se apresentar mais edemaciada e hiperêmica, tá? Com relação à cérvix, durante a gestação, ela encontra-se fechada, né, e ocluída por meio de um tampão mucoso, sendo que esse tampão mucoso ele vai se liquefazer próximo ao parto. E também, próximo ao parto, né, essa cérvix tende a se dilatar. Agora, com relação às alterações uterinas, conforme a gestação progride, o útero ele aumenta gradativamente em tamanho justamente para possibilitar a expansão do feto. Então, essas adaptações que ocorrem no útero ao longo da gestação podem ser divididas em 3 fases. Nós temos a fase da proliferação, crescimento uterino e dilatação. A proliferação ocorre antes da implantação embrionária e se caracteriza pela hiperplasia do epitélio uterino e também pela multiplicação das glândulas endometriais implicadas na secreção uterina para permitir um ambiente uterino adequado ao desenvolvimento embrionário. A fase do crescimento uterino se caracteriza pela hipertrofia muscular, ou seja, do miométrio, e aumento da deposição de colágeno no tecido conjuntivo que ocorre entre as fibras musculares. E a fase da dilatação se caracteriza justamente pela expansão, pela distensão do útero, possibilitando assim, acompanhando na realidade o crescimento do concepto. A taxa de crescimento do concepto e dos anexos embrionários, ela é diferente. Então, no início da gestação, os anexos embrionários, a placenta, ela apresenta uma taxa de crescimento maior do que a do concepto, sendo que ao final da gestação, né, esse embrião se torna feto e apresenta daí um desenvolvimento mais acelerado do que ao dos anexos embrionários. Já nos ovários, né, durante a gestação, ele se caracteriza pela presença do corpo lúteo gravídico, pela persistência na realidade desse corpo lúteo, garantindo assim a manutenção dos níveis de progesterona elevados para a manutenção da gestação. Com relação aos ligamentos pélvicos, né, o relaxamento desses ligamentos e da sínfise pélvica irão acontecer na realidade mais próximo ao parto, devido ao aumento dos níveis de estrógeno e também devido à ação do hormônio relaxina. Mas isso vai acontecer somente mais próximo ao momento do parto.
Então é isso, pessoal, que nós tínhamos para conversar a respeito da endocrinologia da gestação nas diferentes espécies de mamíferos domésticos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e, em caso de dúvida, me coloco à disposição.